Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com você? Resolvi fazer esse vídeo para externar, minha opinião sobre a semana de Bahia e Vitória. O Bahia vem num momento muito bom, venceu o Criciúma jogando lá no interior de Santa Catarina. Parece que vive um momento muito iluminado, e engraçado como o futebol, a linha entre o céu e o inferno ela é muito próxima, porque até 2 meses atrás, um pouco menos até, a gente estava aqui discutindo o clima no Bahia, o ambiente do Bahia, o como devia estar difícil para o Rogério Ceni, Inclusive algumas notícias davam conta que o Grupo City estava muito incomodado com a perda do título, da maneira como o Rogério Ceni encarou os clássicos bavis. E hoje, menos de 2 meses depois, ou 2 meses depois, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ventilado, parece que o Rogério, obviamente, aprendeu com os momentos ruins, com tudo aquilo que ele passou, nos momentos de crítica, nos momentos de cobrança, e ela é inevitável, a partir do momento que se faz um investimento do tamanho que o Grupo City fez de contratações, e você perde um campeonato baiano para um adversário, um arquirrival, que investiu muito menos, que manteve praticamente o mesmo time da Série B e acabou conquistando o título. E aí logo em seguida as coisas entram no trilho para esse time que teoricamente parecia que estava com um ambiente ruim, e aquele que se mostrava totalmente capaz a encarar momentos de dificuldade, de equilíbrio, como são os jogos da Série A, aquele mesmo time que a gente imaginava que tivesse um ambiente bom, por mais que as 24 contratações, poucas conseguiram dar resultado. No Campeonato Baiano, por exemplo, a gente só conseguiu salvar o William Oliveira e o Alejandro, que jogou o Campeonato Baiano, acabou inclusive sendo um dos artilheiros. Do restante, além do PK e do Lucas Esteves, que revezavam ali na lateral esquerda. Então, 3 jogadores complementando, ou agregando aquele elenco, aquele time que fez sucesso e foi campeão da Série B. Mas que já nessa rodada do campeonato, perdendo a Copa do Brasil, sendo eliminado na quarta-feira pelo Botafogo, e com 1 ponto apenas no Campeonato Brasileiro, já começa uma reformulação, Primeiro troca o treinador, a saída do Léo Condé e a chegada do Carpini, e da despedida do Zeca, aquele mesmo Zeca, que tem uma história linda de vida, inclusive esteve aqui no canal, e hoje confesso que fiquei muito feliz e alegre quando ele me mandou uma mensagem agradecendo, pela oportunidade de poder externar o que ele viveu como pessoa, e a gente tem que saber separar a pessoa do profissional. Mas o Zeca foi o símbolo daquele campeonato, do título da Série B principalmente, inclusive com vídeos emocionantes, no pré-jogo, de vestiário, como um líder, como um capitão, com uma história de vida bonita. Um anúncio em uma entrevista coletiva com ele, com o Fábio Mota. E aquele mesmo time, que parecia dar mostras de que poderia encarar, por ter encarado o Bahia no Campeonato Estadual, conseguiria fazer frente aos outros times do Campeonato Brasileiro da Série A, o que infelizmente parece que não aconteceu. O que a gente fica bastante desconfortável é o fato do Vitória contratar 24 jogadores e apenas hoje, por exemplo, a gente consegue citar quem? O Bruno Vini, que está jogando, foi uma opção do Carpini no meio da semana, e um lateral esquerdo, ou o PK ou o Lucas Esteves, e o Luiz Adriano, que jogou e não conseguiu ainda ser nem perto daquele Luiz Adriano que a gente imaginou que poderia ser para ajudar a equipe do Sport Clube Vitória. Então, assim, muitos erros, eu já citava desde o ano passado, que o Vitória, aquilo que aconteceu com o Vitória no ano passado é uma coisa que acontece, coisas pontuais, O Vitória trouxe o treinador antes de trazer o diretor de futebol,
contratou 30 jogadores e uma hora essa conta chega. Esse ano já contratou 24 jogadores e essa conta chega. Então, assim, vai ter que contratar, e hoje anunciou que deve contratar mais 7 ou 8 jogadores para tentar, de alguma forma, amenizar, né, esse início de temporada muito ruim que o Vitória teve. Se nós voltarmos no ano passado, o Vitória também teve os primeiros 3, 4 meses muito abaixo, né, muito aquém daquilo que se espera, mas conseguiu na Série B uma arrancada que dificilmente a gente vai ver na história de outro clube, principalmente da forma como foi. Mas esse ano é diferente, né? O Série A é outro patamar, você não tem muito tempo de recuperação, é um jogo difícil atrás do outro, e a gente espera, né, que o Vitória não erre tanto nessa próxima janela que se abre, e que a gente tem absoluta certeza que o Vitória vai ao mercado e vai ter que fortalecer o seu elenco. Já com relação ao Bahia, eu recebi a informação de que Gabigol, a possibilidade do Gabigol vir ao Bahia é zero. Informações de lá de dentro, de um cara que tem, logicamente, conhecimento de tudo que acontece nos bastidores, mas a chance de Gabigol, né, que foi ventilado, noticiado por alguns veículos, a chance de Gabigol vir para o Bahia é zero. Então o Bahia, obviamente, teve um Everaldo machucado agora, né, deve ficar um tempo fora. O Estupiñán não é aproveitado pelo Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni conseguiu armar um esquema, né, um sistema de jogo, no 4-1-4-1, deixando o Caio Alexandre entre as duas linhas e o Cauli à frente dessas duas linhas, um esquema de jogo que tem dado certo. Por mais que o Cauli não vive um excelente momento, né, alguns outros jogadores, o Tassiano teve uma queda do que foi o Campeonato Baiano e Copa Nordeste para esse início do Campeonato Brasileiro, mas o Rogério conseguiu algo que desde o ano passado incomodava muito, principalmente o seu torcedor, que é organizar a linha de defesa, né? Por incrível que pareça, depois da lesão, né, ou da saída do Cuesta, o Rogério colocou o Canu pelo lado esquerdo, né, que era uma coisa que ele não tinha testado ainda durante esse ano, e o Canu encaixou ali com o Gabriel Xavier, né? O Gabriel Xavier é um cara muito rápido, uma recuperação muito acelerada, é um cara que não brinca em serviço, é um cara que chega duro. É verdade, tiveram algumas falhas ontem individuais, os dois jogadores, mas graças a Deus o Criciúma não soube aproveitar, mas é um fator que incomodava muito, né, preocupava muito o torcedor do Bahia, e que nesse período em que esses dois jogadores conseguiram, além do crescimento individual do Juba pelo lado esquerdo e do Arias vivendo seu melhor momento, né, sendo talvez um dos melhores laterais brasileiros do futebol brasileiro da atualidade, essa linha de 4 deu ao Rogério Ceni a possibilidade de dar mais liberdade aos jogadores do meio, e aí são só jogadores de muita qualidade. O esquema vem dando certo, né? E o Bahia tem conseguido principalmente muitos resultados interessantes e ótimos, né? Se mantendo em cima no Campeonato Brasileiro da Série A e tendo uma classificação importantíssima. Claro, um adversário mais fraco, de menor investimento, mas quem já jogou lá em Criciúma sabe a dificuldade que é jogar no Heriberto Russi. Portanto, o Bahia conseguiu essa classificação, né, dá um passo importante agora para a próxima fase, vive um momento magnífico dentro do esquema, e eu cito mais uma vez a importância da chegada do Carlos de Pena, que é um jogador não só importante dentro do gramado, e tem mostrado isso todas as vezes que entra em campo. Ontem fez o gol e deu uma assistência para o outro, mas principalmente o seu comportamento de vestiário. Um jogador experiente, né? Jogou em times grandes, veio do Internacional de uma temporada maravilhosa e de outra abaixo, em função de alguns problemas particulares, mas que demonstra ser hoje um cara imprescindível no vestiário do Bahia. E vocês sabem o quanto eu acho importante a participação dos atletas no vestiário. Então, só para sintetizar para vocês o quanto é importante, né, e como o céu e o inferno eles estão muito próximos no futebol brasileiro, principalmente pelo equilíbrio, se tratando ainda mais de uma Série A. Tá certo, galera? Esse é o momento do Black, onde eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês os acontecimentos da semana, em que eu me sentia na obrigação de dar a minha opinião, de deixar você mais inteirado sobre aquilo que acontece, às vezes nos bastidores, de alguém que já esteve lá, que sabe tudo aquilo que está falando, que entende do assunto, e não podia deixar de compartilhar com vocês. Essa semana
importantíssima, numa maré muito tranquila, né? Aquele voo de cruzeiro do Sport Clube Bahia e um momento turbulento, né? E complicado que vive o Sport Clube Vitória e que a gente, né? Eu particularmente torço muito. Não adianta vocês me encherem o saco. Eu não sou Bahia, eu não sou Vitória, eu sou Bavi. Eu vesti essas duas camisas, eu honrei essas duas camisas, eu ganhei títulos por um, ganhei títulos pelo outro, fui 2 vezes campeão do Nordeste por um, 2 vezes campeão do Nordeste pelo outro, campeão baiano por um, campeão baiano pelo outro, portanto, sei aquilo que estou falando e vocês têm que aceitar. Tem os que me criticam, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, que dirá o velho Black. Amanhã tem o pré-jogo de Bahia e CRB, assisti o jogo do CRB todo ontem contra o Ceará, venceu o Ceará, e amanhã eu passo para vocês os detalhes. Valeu, galera, fiquem todos com Deus, obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.